Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pois ele morreria e ressuscitaria, e aquele templo seria completamente destruído, pois a partir desse momento não seria mais ali que adorariam a Deus. Pois com a ressurreição de Cristo, Deus passou a habitar em cada um de nós, aqueles que pertencem a Cristo, que são o novo templo da nova aliança. Aí no verso 5 diz assim: Porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Depois da vinda de Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, foi espalhado por todos os lugares. E assim, muitas histórias também apareceram, foram criadas, mentiras misturadas com verdades, que foi a estratégia de Satanás. Porque ele viu que matar os cristãos, assim como ele fez com Jesus, não estava funcionando. Porque quanto mais cristãos eram mortos, mais cristãos nasciam. Então ele usou muitos homens para criarem muitas falsas doutrinas, muitas religiões, e misturou aí verdades com mentiras para poder enganar as pessoas. Então, dessa forma, ele não estaria mais matando o corpo físico somente da pessoa, porque ele matava os cristãos, mas ele não matava as suas almas. Então essa estratégia foi para que também ele pudesse matar as suas almas. Por isso Jesus disse aqui no verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a salvação está aqui. Ah não, pera, aquele lá que é o certo. Ah não, cada um tem a sua religião e tá tudo certo. Mas não nos enganemos, porque só existe um caminho. Por isso que Jesus fez questão de enfatizar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe outros caminhos, não existe outras crenças que leva ao Pai, que leva à salvação, a não ser Jesus Cristo. E aí no verso 9 e 10 diz, Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Temos visto muito disso ultimamente. Mas para evitar o engano, é importante, irmãos, estarmos sempre firmados na palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Então, quando a gente lê e medita na palavra, a gente está tendo comunhão com o Senhor. E o Senhor sempre, sempre irá nos conduzir à salvação. Ele sempre irá nos levar por um caminho seguro, firme, onde os nossos pés não vacilarão, porque Ele é a nossa rocha. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também, é o que a gente já está vendo aí. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A abominação da desolação em lugar santo, a gente sabe que é o anticristo tentando se passar por Deus, aceito como Messias. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãos, eu fiz uma pesquisa e descobri que Judéia significa pertence a Judá, ou a terra de Judá. E monte, irmãos, quando a gente vai ao monte, a gente está buscando a presença de Deus. Quando Moisés ia ao monte, ele ia entrar na presença de Deus. Então, irmãos, basicamente, a palavra está aqui falando do arrebatamento. No verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, ou seja, os que pertencem a Judá.
Quem é Judá, irmãos? Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Os que pertencem a Jesus, né? Os que foram comprados com o seu sangue, os que lhe pertencem, fujam para os montes. Ou seja, fujam para a presença de Deus. Então está falando aqui, irmãos, do arrebatamento, da nossa fuga. E aí no verso 17 e 18 diz assim: E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Quando acontecer o arrebatamento, aqueles que pertencem ao Senhor irão para a presença de Deus. Mas aqueles que não deram ouvidos à pregação do Evangelho, que continuaram ocupados com seus afazeres, que continuem ocupados com seus afazeres. Não vai ter tempo para buscar nada em casa, não vai dar tempo de voltar em casa para pegar roupa, porque quando o Senhor voltar, vai subir para a presença dele quem já estiver preparado, quem já estiver com suas vestes prontas. Aí no verso 19 diz assim: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Irmãos, os bebês dessas mulheres que estiverem grávidas vão sumir de seus ventres, né? Como a gente já sabe. E aquelas que estiverem com os seus bebês amamentando, também, né? As que não forem arrebatadas, irão perder seus bebês. Mas além disso, há um fator aí principal que vai causar aí uma dor tremenda nessas mulheres. Elas vão sentir a dor da ausência do Espírito Santo de Deus. Porque junto com os seus bebês, vai também o Espírito Santo. Então a dor vai ser muito grande. Vai ser desesperador, sem nenhum conforto, sem nenhuma esperança. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos acalma, quem nos consola, quem nos faz sentir paz. Então a dor dessas mulheres vai ser em dobro. Verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. A gente sabe que Jesus, ele cumpriu o sábado. Logo, quem está em Cristo cumpre também o sábado. O próprio Jesus trabalhou em dia de sábado, curou em dia de sábado. Quando ele pregava a palavra, né, ele estava trabalhando para o reino de Deus. Então ele trabalhou no dia de sábado. Jesus aqui não estava se referindo ao sábado nesse sentido de separado para o Senhor. Ele está falando aqui no sentido espiritual. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ou seja, na sua frieza espiritual, nem no dia de sábado, ou seja, no seu descanso. Aquelas pessoas que tiraram um ano sabático, que tiraram um descanso de Deus. Então, orai, né, vigiai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, na sua frieza espiritual, nem no sábado, nem quando você estiver acomodado, tirando uma folga de Deus. Aí no verso 21 ele completa: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele está dizendo aqui: orai para que vocês não estejam frios espiritualmente, nem acomodados espiritualmente. Porque se vocês estiverem assim, vocês irão ficar. E isso será terrível. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, acontecerá o arrebatamento e muitos ficarão para trás, porque não estarão preparados. Muitos do povo de Deus vai ficar para trás. Vai acontecer o arrebatamento daqueles que pertencem a Deus, que irão fugir para a sua presença, só que muitos vão ficar, porque não estão se preparando adequadamente, diz o Senhor. E aí Jesus deixa uma advertência para quem ficar aqui, no verso 23, que diz assim: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos.
Verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo aqui o seguinte: a única manifestação de Deus nesse período será no dia do arrebatamento, quando ele vier como um relâmpago, e no último dia da grande tribulação em diante. Então, vão fazer muitos prodígios e sinais, e vão dizer que o Cristo está aqui, está ali, e Jesus está dizendo, não vos enganeis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, a minha manifestação será no dia do arrebatamento, no dia em que eu vier para resgatar aqueles que me pertencem. Durante o período da grande tribulação, não haverá nenhuma manifestação, nem a presença de Deus. Portanto, todos que falarem, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, ele está no deserto, ou ele está dentro de casa, é mentira, é engano. Então ele está deixando esse alerta aqui para quem ficar na grande tribulação. Aí no verso 28 diz assim, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É como diz em Mateus 8:22, quando Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Portanto, o líder da grande tribulação será um morto liderando mortos. E aí estarão os abutres. Eu imagino que seja muita presença demoníaca. Se não for até presença física. Versos 29, 30 e 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, o homem tenta tanto mexer na natureza, mexer nas coisas que Deus criou, que eu acredito que no final da grande tribulação eles vão finalmente conseguir. De tal forma que vai mexer na lua, no sol e nas estrelas. Como diz na palavra aqui, as potências dos céus serão abaladas. Então eles vão conseguir aí alguma proeza. E então o Senhor retornará. E aí os anjos do Senhor irão juntar os escolhidos, ou seja, aqueles que ainda estiverem aqui na grande tribulação. E é aqui, que muitos acreditam que o arrebatamento só será no final da grande tribulação. Mas, como a gente leu no verso 16, o arrebatamento já vai ter acontecido. Quando aqueles que estiverem na Judeia, quando aqueles que pertencem ao leão da tribo de Judá, fugirem para os montes, fugirem para a presença de Deus. E no final da grande tribulação, os anjos ajuntarão aqueles que ainda estiverem vivos, aqueles que ficaram na grande tribulação.